Fala galera da Tatu, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Remartelli. Nesse canal aqui eu ensino tatuadores a prevenir contaminações cruzadas, conseguir cicatrizações perfeitas e ter biossegurança completa. O tema da live de hoje é sobre como ser um tatuador profissional. Quais são as exigências que a gente tem que seguir, quais são as normas que a gente tem que seguir para ser um tatuador profissional, para a gente estar dentro da legislação, para a gente fazer as coisas corretas e evitar, por exemplo, que a tatuagem do seu cliente tenha uma infecção, uma contaminação cruzada ou até mesmo uma queloide ou uma queloide temporária. A live de hoje é para qualquer tatuador ou alguém que queira ser tatuador e ainda não é tatuador. Comece do modo correto ou a partir de hoje comece a fazer tudo de maneira diferente e realmente transforme a sua vida, a sua carreira, o seu atendimento aos seus clientes. Pode ser que você me conheça, pode ser que não. Meu nome é Remartelli, sou tatuadora desde 1996. Sou formada em medicina veterinária com especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente curso medicina humana para trazer conteúdo de qualidade para você nas áreas de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, obrigações e proibições do tatuador e técnicas infalíveis para que você atenda e consiga fazer cada vez mais tatuagens lindas, respeitando sempre a saúde do seu cliente, a sua saúde e a saúde de todos que frequentam o estúdio. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão tatuador, né? Então a profissão tatuador é uma profissão muito antiga que até hoje não é reconhecida. Então a profissão tatuador não é reconhecida. Então você não consegue contratar uma pessoa para trabalhar no seu estúdio como tatuador. Você também não consegue ter uma carteira de trabalho assinado como tatuador. Porém, a profissão tatuador, ela já consta no MEI, microempreendedor individual. Tanto tatuador como body piercing, dermopigmentador e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é porque uma profissão não é regulamentada, não é porque uma profissão não é reconhecida, que ela não tem obrigações, que ela não tem leis que regulam como ela pode, como ela deve ser feita. Então, apesar de tatuagem não ser uma profissão regularizada, ela vai ter regras para ser feita. Olha que legal, a Jaqueline Macedo falou, aqui na Espanha já está legalizada o título e oficial. Que legal, Jaqueline. E aí é feita por faculdade ou são cursos técnicos? Ou não? Não é nem faculdade nem curso técnico. Os nossos alunos, eles saem com certificações para dentro e para fora do Brasil, né? E conseguem tatuar fora do Brasil com a nossa certificação. Aí na Espanha já pode ser colocada numa carteira de trabalho. Como que funciona? Explica pra gente melhor isso aí. Mas vamos lá. Então no Brasil ainda não é reconhecida. Para vocês terem uma ideia, em 2015 a gente fez uma convenção lá no Shopping Dom Pedro. E nessa convenção a gente quis levar Porto Seguro para explicar para esses tatuadores como era possível fazer seguros de membro, né? Então, porque é muito importante para o tatuador ter seguro de membro, de mãos, do braço, do olho. Porque já imaginou, sei lá, você resolve andar a cavalo no final de semana, cai, quebra o dedo, não consegue tatuar. E aí aquele valor que você tirava por mês, seja 5, 10, 15, 20 mil, você não recebe porque você está parado. Então você tem que ter um seguro. Então existe uma coisa que chama seguro de membros. E aí como é que funciona esse seguro de membros? Você põe quais membros devem ser assegurados. Bom, resumindo a história, naquela época a gente pediu para alguma seguradora aí, a gente chamou a Porto, chamou Tóquio Marine e outras seguradoras, e aí essas seguradoras falaram, não, para tatuador a gente não faz, porque não é uma profissão regulamentada. E aí a gente fez um abaixo-assinado, e foi muito bacana, porque teve muitas assinaturas, e a gente conseguiu ter a inclusão de tatuadores assegurados pelos membros. Então, assegurar membros sendo tatuador. Isso é muito importante, porque a gente sempre acha que a gente nunca vai passar dificuldade na vida
até o momento que a gente passa, e aí a gente precisa. Então é muito importante você... Pode falar. Tá, a Jéssica já vê. É muito importante vocês realmente fazerem esses seguros de membros para que vocês possam realmente tatuar seguros, sabendo que não vai acontecer nada e sabendo que vocês podem contar com uma segurança. Então a gente conseguiu isso e foi uma conquista muito, muito grande, né? Bom, e aí hoje eu vou falar pra vocês então quais são as obrigações de serem tatuadores, porque vocês, é uma profissão que dá muita liberdade de tempo, é uma profissão que dá muita liberdade financeira, é uma profissão que dá uma liberdade espacial muito grande, vamos dizer assim, né? Realmente uma liberdade para que você trabalhe o horário que você quer, que você atenda quantas pessoas você quer, que você pode estar no Brasil, você pode viajar para fora, você pode atender em outros lugares e assim por diante. Então, não é uma profissão que você fica enjaulado das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, mas como qualquer outra profissão, tem as suas regras. Então, a primeira regra que a gente tem que saber é que como a gente mexe com pérfuro cortante e lixo infectante, a gente tem que estar de calça comprida e sapato fechado, preferencialmente tênis, porque muitas vezes vocês põem um sapato de salto ou põem um sapato que tem um solado inadequado e aí acontece um risco de queda, um risco de acidente e assim por diante. Então preferencialmente tênis, sempre usar sapato fechado e calça longa. A segunda coisa que a gente precisa saber e a gente precisa pensar também, que faz todo sentido, é que existem EPIs, né? Que são o quê? Equipamentos de proteção individuais. Esses equipamentos de proteção individual, eles são muito importantes. Por quê? Porque a partir da utilização desses equipamentos de proteção individuais é que a gente vai se proteger, ou seja, é que a gente vai tomar todo cuidado para que a nossa saúde não seja afetada. Então, por exemplo, luva é um EPI, equipamento de proteção individual. Mas na tatuagem, a maioria dos equipamentos de proteção individuais não são apenas para proteção individual. Na tatuagem, a maioria dos EPIs, equipamentos de proteção individuais, também serve para proteger a saúde do cliente. Então, por exemplo, o uso de máscara. O uso de máscara é obrigatório, não é preconizado. O tatuador não pode escolher se ele usa ou não usa. No Brasil, a utilização de máscara é item obrigatório e, portanto, você precisa sim fazer todas as tatuagens, todos os piercings, todas as dermopigmentações utilizando máscara, assim como luva. Já o jaleco é preconizado, a vigilância sanitária fala, ó, você usa se você quiser, tá bom? Mas seria muito legal se você usasse. Por quê? Porque daí você não contamina a sua roupa, você não precisa ir para casa com uma roupa contaminada, pegar essa roupa, lavar separada das outras e tudo mais. Então é bem bacana mesmo vocês utilizarem o jaleco como uma forma de prevenção de contaminação cruzada, tá bom? Mas obrigatório é luva e máscara. Outra coisa muito interessante é quanto à montagem de bancada. Eu vejo muito tatuador por aí montando a bancada com luva. E aí, precisa montar a bancada com luva? Precisa montar a bancada sem luva? Como que funciona? Bom, desde que as mãos sejam higienizadas de maneira correta, não há necessidade de estar de luva para montar a bancada. Mas para abrir a agulha, para abrir a biqueira, para abrir o cartucho, aí precisa estar de luva e máscara, porque você não pode abrir nenhum material que seja descartável, que esteja registrado na Anvisa e que esteja esterilizado, e aí de qualquer maneira, sem luva e máscara. Então tem que estar de luva e máscara já para montar a máquina, tá bom? Ó, Jaqueline falou, sim, aqui é um técnico super rigoroso, o tema sanitário, biossegurança e na micropigmentação a mesma legislação. Sim, Jaque, aqui no Brasil também, só é válido o certificado de biossegurança se o profissional for tatuador e for da área da saúde. Atualmente aqui, nossa escola é a única escola onde todos os professores são tatuadores e são formados na área da saúde, por isso a gente consegue dar essa certificação válida. No Brasil, é exigido que o tatuador tenha a certificação de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele e tatuagem, tá bom? E aí não é fazer
qualquer curso tem que ser com alguém da área da saúde, tem que ser de alguém que seja da área da saúde e seja também tatuador. Aqui também as leis são super rigorosas. O que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas fazem estúdios clandestinos ou trabalham de forma completamente clandestina ou fora da lei, porque acham que nunca vão ser fiscalizadas, até o dia que são. E aí acontece coisas muito ruins, como multa, como lacrar o estúdio ou até mesmo ser preso, dependendo da quantidade de infrações que aquela pessoa faça. Eu trabalhei por anos dentro da vigilância sanitária e eu já era tatuadora desde 1996, e aí foi depois disso que eu resolvi montar um curso, né, de biossegurança, anatomia, obrigações e proibições para tatuadores, porque eu vi que muito tatuador não fazia na intenção de fazer de propósito coisa errada, fazia realmente porque não sabia. Mas muito legal saber que aí também tem esse tipo de aprendizado e tudo mais, muito bacana mesmo. A gente tem parcerias com faculdades e tudo mais também, a gente consegue emitir diploma e tudo mais. Mas vamos lá. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que lembrar dos EPIs. Você é dermopigmentadora aí, Jaque, ou você é tatuadora? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, então, dos EPIs, né? Então, os EPIs, máscara e luvas são obrigatórios, enquanto jaleco, touca, propré, mangote, que parece um saco de lixo, vamos dizer assim, ele pode ser de plástico ou ele pode ser feito de TNT, ele vai um elástico aqui, outro elástico aqui, então ele fecha tudo aqui, tá bom? Então, ele protege que você não fique sujando o seu braço durante o procedimento de tatuagem. Então, obrigatório luva e máscara, recomendado ou preconizado jaleco, propé, touca, óculos e assim por diante. Uma coisa que a gente tem que lembrar muito na hora de fazer tatuagem é que, infelizmente, 85% dos tatuadores, isso é uma pesquisa que vocês encontram até no Google, se vocês entrarem nessas tipos de pesquisas acadêmicas, né, científicas, 85% dos tatuadores descartam de forma errada o pérfuro cortante lixo infectante. Então, 85% dos tatuadores pegam esse pérfuro cortante e levam até um posto de saúde ou um hospital para que esse posto de saúde ou esse hospital faça o descarte. Porém, por lei, não é assim que tem que acontecer. Porque já imaginou o tatuador pegar um pérfuro cortante, dobrar e sair carregando até um posto de saúde? Não funciona dessa maneira. O tatuador, ele não tem um curso para isso, para carregar esse pérfuro cortante. O tatuador, ele não tem o conhecimento técnico, ele não tem os EPIs corretos, ele não tem o carro para fazer esse transporte. Então, ele não pode levar até um posto de saúde todo esse lixo infectante e pérfuro cortante para deixar lá para que eles façam o descarte. O descarte, quem tem que cuidar para fazer o descarte de forma correta é o próprio tatuador. E fazendo como? Contratando uma empresa terceirizada. Ah, mas se eu tiver alvará, a prefeitura faz de graça. Verdade, ela faz realmente de graça. O que ocorre é que muitas vezes a prefeitura está em licitação ou a prefeitura ela está atrasada com a coleta desse pérfuro cortante e aí ela não consegue passar. E aí quando a vigilância sanitária passa, você tem um acúmulo de lixo, pérfuro cortante, lixo infectante, acaba sendo multado por causa disso e aí acaba sofrendo penalidades legais, né? Então você precisa ter uma coleta de pérfuro cortante, lixo infectante, e isso é de extrema importância, tá bom? Porque não pode de maneira nenhuma fazer o descarte de qualquer maneira, tá bom? Fala, Tânia, boa noite, tudo bem? Aí já é noite em Portugal? Aqui ainda é tarde, tá? Aqui são 4 horas da tarde. Boa tarde e boa noite, mas vamos lá. Como é que tá aí em Portugal? Calor ou tá frio? A Tânia é nossa aluna lá de Portugal, tá bom? Então seja bem-vinda à live, Tânia. Olha, pessoal, se você ainda não se inscreveu para a aula de amanhã, né? Se você quer realmente aprender tudo de como prevenir contaminações cruzadas, garantir cicatrizações perfeitas de tatuagem e ter biossegurança completa, já clica no link da bio aí, já se inscreve que ainda dá tempo, tá bom? E aí quem fizer parte da aula de amanhã vai ter a chance de entrar no nosso grupo, no nosso curso Biossegurança para Tatuadores. Caramba, tá chovendo aqui, tá um calor horrível, muito seco o tempo e muito quente. Olha, lá em Portugal são 8 horas da noite, pessoal, a Tânia falou. Então vamos lá. Então, pessoal, o que vocês precisam saber então para realmente
trabalhar de forma correta são quais são as leis, quais são as NRs que contemplam para um tatuador trabalhar. Então, NR32 faz parte também de pessoas que trabalham com saúde pública. Eu não sei se vocês viram, é muito bom assim a gente saber que aqui no Brasil a tatuagem já faz parte, assim como dentista, de saúde pública. Então a gente é considerado pessoas que mexem com sangue, que mexem com pérfuro cortante. Então tudo isso realmente faz toda a diferença, porque a partir do momento que os órgãos públicos olham pra gente como pessoas que mexem com sangue, com pérfuro cortante, com agulha, a fiscalização aumenta. E a gente não deve fazer só porque existe uma fiscalização, a gente deve fazer porque a gente realmente quer trabalhar de forma íntegra e fazer com que tudo ocorra da maneira mais segura possível, né? Caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. Então, quanto mais caráter a gente tiver, melhor. A gente não deve fazer só porque é obrigado e só porque pode ser que a gente leve uma multa, mas sim a gente deve fazer tudo com biossegurança para realmente proteger a saúde de todos que fazem parte aí vamos dizer assim, do ecossistema da tatu, né? Então, pessoas que trabalham lá, dentro do estúdio, os tatuadores, os clientes e muito mais. A Tânia falou assim, ó, bom sinal te ver aqui, Renan. Obrigada, Tânia, também gostei de ver você aqui na nossa live. Então, é isso aí. Então, outra coisa muito importante pra gente saber, vamos ver o que a Tânia falou, ó. Aqui em Portugal há necessidade de mais regulamentação para tatuador. É isso aí. Pessoal, porque não sei se todos vocês sabem, mas no Portugal é ótimo. Em Portugal, as legislações de tatuagem são muito escassas. Enquanto o Brasil, elas são bem intensas e bem extensas, em Portugal elas são mínimas, sabe? Então quase não tem exigência. Então acaba muita gente trabalhando de qualquer maneira e trazendo realmente um perigo para a saúde pública ali. Isso mesmo. Então vamos lá. Então, o que mais que a gente precisa saber? Então, a gente precisa saber que a gente mexe com pérfuro cortante, a gente precisa saber descartar o lixo de forma correta, tanto lixo infectante quanto pérfuro cortante. A gente precisa saber quais são os EPIs obrigatórios, quais são os EPIs que não são obrigatórios, quais são preconizados e quais são obrigatórios. E a gente também precisa entender de pele. Então, quando a gente fala que a gente precisa entender de pele, a gente está falando que a gente precisa entender o que é a pele, como a pele é formada, como ocorre a cicatrização. Por exemplo, erroneamente, muitos tatuadores acham que basta hidratar a pele para fazer uma boa cicatrização de tatuagem. Hidratação e regeneração são duas coisas completamente diferentes. Tudo bem que a hidratação faz parte da regeneração, mas a hidratação não é, num todo, a regeneração. Então, o que acontece? A gente precisa entender sobre pele, entender como a gente vai fazer essa cicatrização de forma correta. A gente precisa entender, será que eu posso pedir para o meu cliente passar um Nivea azul? Será que eu posso pedir para o meu cliente passar Cicaplast? Será que Bepantol, Bepantrix são pomadas certas para esse cliente fazer a cicatrização? Então a gente precisa entender tudo isso para que a gente realmente oriente esse cliente de forma adequada. Então, vamos lá pensar em quais tipos de pomadas hoje a gente tem no mercado, né? Então a gente tem pomadas hoje no mercado que só contém vitaminas. A gente tem pomadas no mercado que tem aceleradores dérmicos, ou seja, que acelera os fibrócitos, acelera a deposição de colágeno e a reorganização desse colágeno e tudo mais. Ó, o Gleison.tatu falou, adoro suas dicas. O Gleison.tatu falou, melhor que dinheiro no bolso. Valeu, que bom que você gostou. Risos. Então é isso. Então a gente precisa entender quais tipos de pomadas a gente tem no mercado e para que elas servem, né? Então, se a gente passa uma pomada, por exemplo, que tem um grau de hidratação e tem vitaminas, a gente dá substrato, a gente dá comida, vamos dizer assim, entre aspas, para que o nosso sistema imunológico e para que a recuperação daquela pele seja mais rápida. Porém, a gente pode pôr aceleradores de cicatrização dérmica aí nessa pomada, e aí vai cicatrizar mais rápido. Mas será que é vantajoso a gente cicatrizar a pele desse cliente de forma mais rápida?
A gente tem que pensar que a tatuagem não é só uma ferida. A tatuagem é uma ferida que tem tinta e a gente quer que ela cicatrize e segure 100% daquela pigmentação. Porque ninguém aqui, eu acho, que quer ficar dando retoque na tatuagem toda vez. Então, se a gente quer isso, a gente tem que respeitar o tempo correto da cicatrização. Então, o que eu mais vejo são tatuadores que pigmentam muito bem, mas depois, quando a tatuagem cicatriza, ela perde tinta. É normal perder tinta? É, mas não é normal perder 60% do que foi colocado. Não é normal perder 40% do que foi colocado. O normal é no máximo perder 20%. Mas aqui, por exemplo, os nossos tatuadores, não sei se vocês sabem, mas nós somos em 12 tatuadores. Aqui os nossos tatuadores, eles perdem de 5 a 10% no máximo de pigmentação. Então a gente tem vários tatuadores, depois eu vou marcar o perfil deles aí para vocês conhecerem mais os trabalhos deles. Mas o que acontece? No máximo de 5 a 10% de pigmento eles pedem. Por que isso é possível? Porque eles conhecem de pele. Eles sabem como trabalhar com uma pele oleosa, como trabalhar com uma pele mais seca, como trabalhar com uma pele mista. Eles sabem sobre a angulação da agulha, qual a angulação correta para que não machuque, para que entre a quantidade exata da agulha. Então tudo isso vai fazer diferença depois na cicatrização. Então eu vou falar aqui para vocês algumas marcas de pomadas que a gente gosta muito de utilizar, tá bom? Ultimamente a gente tem usado produtos da MBOA, é uma empresa, né, que utiliza quase na sua totalidade produtos veganos e é muito bacana porque realmente com a MBOA a gente está atingindo resultados ainda melhores do que a gente atingia. Outra pomada cicatrizante que eu gosto muito e ela pode ser usada durante o processo da tatuagem é a Easy In, aquela latinha, sabe? Tem uma caravela ali, um barquinho desenhado e tal. A Easy In é uma manteiga de cacau, manteiga de karité, ela não tem petrolato, ou seja, ela não tem petróleo, então ela não tampa os poros, ela não é um produto químico que pode trazer malefício para a pele tatuada. Então eu gosto muito também da Easy In. Gosto também da pomada A e B, gosto da pomada B. Eu não gosto muito da Hailey, né? Eu acho ela um pouco oleosa demais e acho que ao invés dela permanecer no local que a gente passa a pomada, ela escorre, sabe? Ela não fica ali concentrada. Agora, uma coisa muito importante é que independente da pomada que vocês forem usar, se vocês não fizerem a asepsia dessa pele de maneira correta, não vai adiantar vocês usarem uma pomada top das galáxias para cicatrizar a tatuagem de vocês, se vocês não estiverem fazendo a asepsia, ou seja, a limpeza de pele de modo correto. Então, para limpar a pele, o ideal é usar Soapex, é um sabonete. Eu vou escrever aqui, ó, para vocês na live. Soapex laranja. Mas aonde esse cliente vai encontrar Soapex? Ele vai encontrar esse Soapex em alguma farmácia, tá bom? Não vai encontrar em local de tatuagem para vender. Então o ideal é que ele faça a limpeza da pele de forma correta, sempre limpando bastante o local, e aí sim, depois ele venha com a pomada. E aí tem um item muito importante, a quantidade de pomada que vai passar. Eu já vi gente passando pomada que parecia que estava fazendo reboque na parede. Um monte de pomada assim em cima da tatuagem. Não adianta. Tem que ser uma camada fina, tem que espalhar a pomada e no máximo 3 vezes ao dia. Eu recomendo 2 vezes ao dia, uma camada bem fina pela manhã e outra à noite, tá bom? Então eu não recomendo mais que 2 vezes. Mas tem tatuador que gosta de manter aquele local mais úmido e aquele local mais hidratado, pode recomendar 3 vezes ao dia. Só que vocês têm que lembrar uma coisa: a umidade, ela proporciona ou ela facilita, vamos dizer assim, melhor falando, e fungos. Então, se a pessoa já está com uma tendência a ter fungos, se a pessoa está num ambiente que não é extremamente limpo ou adequado, está com um local ou tem contato com pessoas que têm infecções fúngicas, ela pode desenvolver uma infecção fúngica sim
durante o procedimento de cicatrização da tatuagem. Daí como é que essa tatuagem vai ficar? Ela vai ficar toda esbranquiçada, toda craquelada, vai formar uma casca esbranquiçada, mas não é uma casca normal assim, né? Casquinha normal. É uma casca áspera, uma casca mais grossa, esbranquiçada, e aí pode ser sim contaminação fúngica, tá? Então a gente tem que lembrar que não deve manter 100% úmido o local da tatuagem. Outra coisa importante para dizer é que durante o período de cicatrização, homens e mulheres vão precisar ficar longe do sol, quantidade de dias diferentes. Ah, mas isso não existe, é todo mundo igual. Existe sim. Existe sim, porque a mulher ela perde mais vitamina D, e com essa perda da vitamina D ela tem um impacto sobre a melanina, né, que é o que dá cor à pele. Então se a gente pegar um homem e uma mulher com tons de pele iguais, vão ter momentos na vida da mulher que ela vai ter menos melanina, apesar de ter a mesma coloração da pele. São picos de melanina que acabam ocorrendo devido à vitamina D. Em algumas redes sociais nossas, a gente já postou inúmeros trabalhos científicos falando sobre isso, e eu já dei várias explicações para por que a gente tem que fazer isso, né? Por que a gente não pode fazer o contrário. E é isso mesmo que a Tânia falou. Olha o que a Tânia falou lá: homens 45 dias e mulheres 90. É isso mesmo, Tânia, tá perfeito. Então a gente respeitando a exposição prévia, tanto de homens e mulheres como no sol, a gente evita que esse pigmento se queime, porque erroneamente muitas pessoas acham que o sol vai fazer mal para a tatuagem em qualquer etapa da vida daquela tatuagem. Não é assim. Enquanto a tatuagem estiver cicatrizando, homens 45 dias, mulheres 90, não pode nada de sol, porque realmente pode haver um escurecimento na área tatuada, tá bom? E aí quem tiver mais dúvida depois pode entrar nas outras redes e dar uma olhadinha nas explicações mais científicas sobre isso, os trabalhos científicos postados e tudo mais, tá bom? Então agora, pessoal, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então vocês podem deixar alguma pergunta aí que vocês têm, que eu vou estar respondendo. Eu vou estar respondendo 3 perguntas aí de internautas. Se ninguém tiver dúvida nenhuma, significa que o tema foi mais do que entendido, e aí eu agradeço a presença de todos. Mas podem deixar 3 perguntas aí que eu vou responder. Se você ainda não está seguindo esse canal, já clica no botão seguir, já compartilha com quem precisa de informação de qualidade. Lembrando que amanhã a gente vai ter uma aula aí para quem quer entrar para a nossa turma de biossegurança para tatuadores, com certificações válidas emitidas por profissionais da área da saúde, que também são tatuadores há mais de 25 anos, tá bom? Então é isso. Uma coisa muito importante para falar para vocês: dá uma olhadinha nos nossos stories hoje lá, tá bom? Tem bastante caixa de pergunta que eu respondi, vai dar para vocês aprenderem bastante. Tem falando sobre o sulfato ferroso e a pigmentação de branco, tem falando também da questão de se a pessoa está gripada, se ela pode ou não ser tatuada, tá bom? Fala, Shiva, tudo bem? Fala, Tânia. Olha lá, ó. Tânia, vale sim para aluno, você pode ir lá se inscrever e fazer aula sem problema nenhum, mas assim, para alunos nossos não vai ser novidade o que vai ter ali, vamos dizer assim, né? Porque como vocês já são alunos nossos, vocês sabem tudo de como prevenir contaminação cruzada, garantir uma cicatrização perfeita e ter biossegurança completa, né? Mas vale sim, vai lá e assiste. Eu acho que sempre vale a pena rever conteúdo, né? Mas vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí sobre cicatrização? Alguma dúvida sobre biossegurança? Eu vou abrir para 3 perguntas aí depois vou estar encerrando a live, tá bom? O que vocês acham de passar óleo de coco na tatuagem? Será que pode? Pode passar óleo de coco, pessoal, na tatuagem? O que vocês acham? Pode ou não pode passar óleo de coco na tatuagem? Ó, óleo de coco na tatuagem, vamos lá. Não, a Tânia falou não. O pessoal que tá aqui perto de mim falou que pode e não pode. Vamos ver se pode ou não pode. Quem mais? Bom, não pode passar óleo de coco na tatuagem. Por que não pode passar o óleo de coco na tatuagem? Ele é extremamente oleoso, e eu volto a dizer, para cicatrizar a tatuagem,
a gente não precisa só de hidratação. A gente precisa de uma restauração dérmica que não é feita só com hidratação, é feita com nutrição. Então vitaminas são essenciais para que a gente faça uma boa cicatrização. Tudo isso. Ah, mas o óleo de coco tem algumas vitaminas. Tem, mas não é própria para fazer uma cicatrização de tatuagem, tá bom? Então o ideal é usar pomada própria de tatu, tá bom? Quais são as pomadas próprias de tatu? Da MBOA, da BI, da AID, nossa, tem muitas marcas mesmo, tem a TTS, tem muitas marcas, pessoal. Marcas de produtos de tatuagem que tem um registro na Anvisa hoje não faltam. São muitas marcas que tem registro da Anvisa e aí basta vocês escolherem o material que vocês se sentem mais confortáveis. Vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver quem tá afinado aí para responder essa aí. Tinta. A tinta pode ser embalada com Magipac e colocada sobre a bancada? O que vocês acham? Não. Aqui todo mundo acertou. E aí? Vamos lá. Pode ou não pode? A Tânia falou, já vi passarem até óleo alimentar. É isso mesmo. Eu já vi também passarem. E não pode, tá bom? Ó. O Arlan falou, e aí Arlan, como é que você tá? Ex-aluno nosso também, show de bola. Não pode, perfeito. A Jaqueline Macedo, underline PMU, falou não. A Chivas Tatu falou jamais, isso mesmo. Não pode, pessoal, não pode mesmo. Por que não pode? Porque contamina todo o tubo, a legislação é clara. A tinta tem que estar individualizada em batoques, tá bom? Ah, mas e se acabar no meio do procedimento e tiver que pegar mais? Tira as luvas, pega a tinta, pinga ou no batoque novo ou de longe no batoque antigo, devolve a tinta pro armário e põe uma luva nova, tá bom? Outra pergunta aí, pessoal, uso de anestésico. Se o anestésico tiver registro da Anvisa, vocês podem usar? Vocês podem usar anestésico? O anestésico tem registro da Anvisa e o anestésico é próprio para tatuagem. No rótulo está escrito lá, próprio para tatuagem. Pode usar anestésico? Ah lá, a Jaqueline falou, aqui não pode, pessoal. Ela tá lá na Espanha. Aqui também não, Jaque. Aqui também é proibido, tá? A Tânia falou não pode. Todo mundo afinado. Aqui não pode também usar anestésico. O anestésico aqui é uso exclusivo médico ou profissional da área da saúde, que o conselho regional deles aprove a utilização de anestésico e que tenha especialização em anestesia. Então aqui também não pode. Já aqui a questão de tinta aí na Espanha, como é que é? Tem uma legislação, tem uma liberação da tinta ou basta a tinta colocar no rótulo todos os possíveis efeitos colaterais e a composição que qualquer tinta pode entrar? Ó o pessoal aí, e aí? Outra pergunta, pessoal, para vocês. Essa aí a Vivi sabe responder, hein? Não vale a Vivi responder. Pessoal que tem psoríase, uma doença autoimune, pode fazer tatuagem? Cicatriza, fica bonito? Ed Tatu falou, boa tarde, professora. Fala, Ed, como é que você tá? Ó? O que são doenças autoimunes, pessoal? São doenças que o próprio corpo fabrica, né? Então vamos dizer assim, é o próprio organismo atacando células nossas, órgãos nossos e assim por diante. Então, doenças que não passam para outras pessoas, não são doenças que vocês vão pegar de alguém, são doenças que o próprio corpo cria. Entre elas estão a esclerose múltipla, a síndrome de Sjögren, tiroidite de Hashimoto, o lúpus e a psoríase. São mais de 2.000 hoje doenças autoimunes catalogadas. A Tânia falou, não ouvi a pergunta foi,
Pessoas que têm psoríase podem ser tatuadas? Quem não souber o que é psoríase, corre aí, dá um Google aí, dá uma olhada. É uma doença autoimune que forma umas casquinhas, uns machucados, tá bom? Olha que bacana aqui, ó. Não, a Jaqueline Macedo underline P1000 falou: não é horrível. Aqui o tema das tintas. Na Espanha, mesmo sendo autorizada pela União Europeia, algumas não aceitam e são super fiscalizadas. Que legal, para você ver, Jaqueline. Sabe que a maioria dos profissionais fala? Imagina, na União Europeia qualquer tinta você pode usar. Não é bem assim. Os Estados Unidos, ele tem uma política um pouco meio estranha, né, para algumas coisas. Por exemplo, tinta de tatuagem lá, basta você pôr no rótulo quais são os componentes, quais são os possíveis perigos à saúde que você pode comercializar. Só que assim, gente, não venham me falar que os Estados Unidos é um país que se preocupa com a saúde dos munícipes de lá, né? Porque é o país que mais tem fast food, né? Se preocupasse tanto, não teria esse tipo de alimento tão disponível. A Vivi falou: acredita que a cliente da psoríase agora está investigando lúpus? Vivi, você lembra que eu falei pra você que doença autoimune nunca anda sozinha, ela sempre anda em duplas? Vou tomar liberdade para contar aqui a história, tá, Vivi? Bom, a Vivi é nossa ex-aluna e ela é lá de Sertãozinho, tá bom? E um dia ela me procurou, mandou uma foto de uma tatuagem que não estava cicatrizando. Eu bati o olho e falei: olha, tem psoríase, pode mandar ela procurar um médico. E aí passou acho que um mês mais ou menos, né, Vivi? Ela voltou e falou: Renan, você estava certa, realmente é psoríase. E aí eu falei: Vivi, pior que não sei nem se a gente fala isso pra ela ou não, mas doença autoimune nunca anda sozinha. Doença autoimune sempre anda em dupla, a gente brinca, né? Na área médica a gente brinca de falar assim. Mas é que sempre realmente não tem uma. Quando tem uma, tem outra. Ou outras. Então daí agora ela está investigando lúpus. Então é muito importante o tatuador saber olhar para uma tatuagem, identificar: será que essa cliente tem lúpus? Será que está inflamado? Será que está infeccionado? Como é que eu falo para o cliente: olha, está infeccionado, procure um médico, faça isso, faça aquilo? Qual é a orientação? Por que não pode ficar passando gelo na tatuagem? Por que não pode ficar, ou não deve ficar tampando a tatuagem com aqueles curativos tipo pele artificial, né? Por que aquilo lá não é tão bem-vindo pro organismo, né? Então tudo isso são coisas muito importantes aí para entender. A Tânia falou: não. Tudo bem, o Erlan, tudo bem, o Erlan. E aí, como é que estão as coisas? Ficheirinho que Tatu falou: eu basicamente joguei fora uns 40 tubos de tinta quando veio o regulamento REACH aqui em Portugal. Não sei se eu falei certo, mas é isso. Aqui no Brasil também, né? Quando eu comecei a tatuar, as tintas não eram regulamentadas. Eu tinha também mais ou menos isso, uns 40 tubos. Aí quando passou a ser regulamentado, eu joguei fora. Durante um tempo eu guardei, até para ser bem honesta, para treinar tudo em casa e tal. Mas depois que eu descobri que essas tintas sem registro, as coloridas têm metal pesado, as pretas, o tamanho do Carbon Black é muito grande e realmente faz com que o sistema imunológico seja sobrecarregado, eu não vi nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhuma vantagem em manter essas tintas ainda, também joguei fora. Fala, Vivi, já contei. A Vivi falou: pode contar a história. A Tânia falou: a REACH, REACH vale para toda a Europa. A Tânia falou: show, legal, ó. E aí, pessoal, eu não sei se vocês viram isso, mas se vocês digitarem no Google, para quem é aqui do Brasil, para entender mais ou menos o que está acontecendo, a União Europeia, ela bloqueou vários usos. A França, em 2013, bloqueou mais de 40 marcas de tinta e depois, logo em seguida, toda a União Europeia pediu para eles refazerem, vamos dizer assim, a fórmula das tintas, descreverem o que vai dentro. Então caiu uma fiscalização muito mais intensa sobre o material de tatu lá, de um tempo para cá. Se eu não me engano foi em 2021, né? Se eu não estou enganada, na União Europeia, e 2013 na França. Começou na França, tá bom?
Já existem inúmeros estudos e artigos científicos falando sobre tinta sem registro e o risco aumentado de câncer, de doença autoimune e tudo mais. Eu mesma, eu sou portadora de 6 doenças autoimunes e a princípio foram as tintas de tatuagem que me causaram isso, porque eu fui deixando os alunos me tatuarem e aí eu era modelo para 3 alunos diferentes no dia. E aí ao final de um mês eu estava com mais de 90 tatuagens e aí eu comecei a ter problema de visão, enfim. Aí descobri 6 doenças autoimunes: lúpus, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, gastrite atrófica e assim por diante. Então sim, a gente tem que saber orientar esses clientes, por exemplo, pessoal, qual é o tempo de retoque? Qual é o tempo correto para você fazer retoque numa tatuagem? Sempre respeitando anatomicamente falando e fisiologicamente falando aquela pele. Qual é o tempo mínimo de um retoque e outro para tatuagem? Para dermopigmentação muda, mas para tatuagem. Olha que legal aí a Tânia, 46 dias, é isso. Depois de 45 dias, ou seja, 45 dias após você já pode fazer, ou seja, no 46º dia, que seria 46 dias, você já pode estar tatuando, é isso aí mesmo. Depois de 45 dias, antes disso, de maneira nenhuma, fazer um retoque na mesma região. Pode ter acúmulo de tinta, pode ter lesão das células de colágenos que ainda estão se reorganizando, porque os colágenos, como é que é a cicatrização de uma ferida? Ela vai vindo pelas bordas, vai fechando pelas bordas, vai ficando camada sobre camada de colágeno, vai ficar tudo assim, desorganizado, e até reorganizar demora aproximadamente 45 dias. E qual é o tempo entre uma tatu e outra? Por exemplo, estou fechando o braço do meu cliente, fiz hoje aqui, poderia fazer aqui amanhã? Poderia, mas qual é o tempo correto entre uma sessão e outra no cliente? Aí não é retoque da mesma tatuagem, é entre uma sessão e outra, ou seja, hoje ele fez um Mickey, vamos dizer aqui, agora ele quer fazer o Pluto aqui. Qual é o tempo entre uma tatuagem e outra no mesmo cliente? Qual é o tempo que a gente deve esperar? Já vou emendar com outra pergunta, hein? Qual é a quantidade de horas máximas que a gente deve ficar tatuando? E por quê? Essa é polêmica, hein? Pessoal, se você ainda não se cadastrou para a aula de amanhã, corre aí no link da bio e se cadastra para a aula de amanhã, tá bom? Isso, mesmo em zonas de demais concentração de colágeno, espera os 45 dias. A Tânia falou assim, ó, 2 horas para não se dar tempo de pele, de 2 a 4 horas, tempo estourado é 4 horas, tá? Mas o tempo ideal é 2 horas. Ah, mas a gente fica em convenção tatuando 8, 9, 10 horas. Isso não é fisiologicamente bom para o seu sistema imune. Não interessa se você fica 3 dias tatuando, interessa que não é bom para o seu sistema imunológico. Por exemplo, eu faço maratona e só tomo limão durante a maratona e dá certo. Ok, que bom que dá certo, mas não é o correto. Você vai fazer uma maratona, o ideal é você tomar isotônico para se reidratar. A Vivi falou, 45 dias para total cicatrização. A Vivi falou, percebo que 3 horas a pele já está bem estressada. Perfeito. Por isso que o prazo máximo é 4 horas, mas o prazo ideal é de 2 horas de sessão, tá bom? Outra pergunta aí, pessoal. Hoje sou eu que estou fazendo pergunta e ninguém tem pergunta para fazer. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta super louca agora. Prestem atenção na pergunta que eu vou fazer. O cliente de vocês fez uma tatuagem vermelha. Qual é a chance dele ter alergia a esse vermelho? Qual é a chance de uma potencial alergia, seja ela leve ou grave, em tatuagens que são feitas com tintas vermelhas? Olha, a Tânia falou, mais de 4 horas pode queimar a pele, certo? Olha, na verdade, mais de 4 horas, Tânia, dá o que a gente chama de tempo de pele. A pele, ela começa a ficar mais edemaciada, mais inchada, acumulando mais líquido, é mais difícil de pigmentar e o sistema imunológico está em sofrimento, vamos dizer assim, porque a gente exacerbou muito o sistema imunológico. Então o macrófago está lá desesperadamente comendo a tinta de tatuagem e aí isso realmente
pode ser muito perigoso, tanto para a tatuagem quanto para a saúde do nosso cliente. Por isso que muitas pessoas que participam de convenção, que são modelos de convenção, apresentam no dia pós-tatu febre, vômito, tá? Porque realmente o organismo fica bem estressado. Olha lá, a Tânia Tatu falou 99% de chance da tinta vermelha dar algum tipo de alergia, mesmo que pequena. A Vivi falou de 40% a 60%, tá? E assim, ó, pessoal, a cada 10 pessoas que fazem tatuagem vermelha, em média 6, 7 pessoas têm realmente alergia. Então é isso aí, de 40% a 60%, 60% a 70% das pessoas vão apresentar, tá bom? Porque o vermelho geralmente é feito de colchonilha, que é um pulgão, né, que faz a pigmentação inclusive de sucadez, Doritos e assim por diante. Os que não são feitos com colchonilha, muitas vezes são feitos com amarelo de tartrazina ou com outro tipo de pigmentação que também tem um potencial alergênico alto. A Tânia falou, tenho visto algumas tatus preenchidas com aspecto de pele queimada. Fica mesmo, Tânia, principalmente dependendo do pigmento que é usado, porque mistura o plasma com a tinta e aí dá aquela tonalidade mais queimado. Mas é só uma aparência, tá bom? Principalmente quando usa sombra isso acontece, fica parecendo um vermelho tostado assim. Jaminho _ 1997 falou, agulha 5RL pode ser usar na biqueira 3RL? Eu usei, achei melhor do que a própria 5RL. Geralmente isso aí é uma gambiarra, vamos falar assim. Você pega uma biqueira menor, coloca uma quantidade de agulhas maior, então o que vai acontecer? A biqueira vai entrar, a agulha vai entrar justa. Então, ó, se eu colocar uma biqueira certa uma agulha certa na biqueira certa, vai fazer assim, ela pode tremer, né, ó. Ela vai entrar e vai sair, pode tremer. Se eu colocar agulhas maior em quantidade numa biqueira justa, ó, ela vai reto e volta reto. Ela não tem o tremor lateral, ela fica mais estável. Mas não é bom para máquina isso, tá? Força muito o motor. Se for bobina e capacitor, força a bobina e o capacitor, pode esquentar a máquina. Se for máquina rotativa, força completamente as roldanas dela. Então não é legal usar agulhas maiores quantidades para biqueiras com menores quantidades, ou seja, não é legal usar agulha de 5 numa biqueira 3RL, como também não é legal usar uma agulha de 9 numa biqueira 7 e assim por diante, tá? O legal é treinar mesmo para ficar com firmeza no traço. Às vezes o pessoal angula a haste da agulha, não pode por lei, né, angular nenhum tipo de material que seja estéreo. Às vezes o pessoal enrola na haste algum tipo de fita crepe para dar mais firmeza dentro da biqueira, para entrar mais justo essa haste na biqueira. Também não deve ser feito pelo mesmo motivo, que realmente sobrecarrega o sistema, o motor da máquina, tá bom? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal, todas essas dúvidas e outras dúvidas que são ligadas à tatuagem, biossegurança, cicatrização e obrigações e proibições dos tatuadores, vocês encontram todas essas informações nos nossos cursos de biossegurança para tatuadores. Os nossos cursos, eles contemplam biossegurança completa, anatomia e fisiologia da pele completa, obrigações e proibições, e ainda vocês fazem parte das aulas de mentoria, das aulas de dúvida, que você vai ligar a câmera, eu também vou ligar a minha câmera e a gente vai conversar durante horas e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Jaqueline Macedo, _ PMU, falou, nossa, muito obrigada pela live. Jaqueline, não tem que agradecer. Se você ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio e se inscreve. Vem fazer parte aí do grupo de biossegurança, você vai gostar muito. A gente tem aula de dúvidas pelo menos a cada 15 dias. A gente tem mentoria, a gente entrega manual de boas práticas, ficha do cliente, é bem legal, viu? A Vivi falou, live show. Valeu, Vivi. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. A gente vai ficando hoje por aqui. Quem ainda não segue esse canal, já curte, já segue e já manda esse conteúdo para quem precisa de conteúdo de qualidade. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e desejo um ótimo dia e que o dia de amanhã seja melhor que hoje. Daqui a pouco a gente vai soltar um vídeo aí para vocês. Fique atento a esse canal. Vale a pena escutar a mensagem desse vídeo, tá bom? Um beijão e tudo de bom para vocês.